Bora, bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez aqui no Mic sou eu, professor Vitor Mascarini, e com muita honra e muita glória estou começando mais um episódio do Celeste na Voz, esse projeto muito bonito que se iniciou aí com uma parceria entre o História Sem Crise e a Celeste Proletária. A gente tem um convidado assim muitíssimo especial hoje, mas antes de chamá-lo aqui e também chamar o nosso querido host que irá conduzir esse episódio junto comigo, queria pedir para que vocês continuassem fortalecendo aí fortemente com like, ativa o sininho lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, siga o Instagram da Celeste que vai estar nos comentários, né, nas marcações, História Sem Crise a mesma coisa, porque isso fortalece a gente pra caramba, tá, gente? E então, galera, hoje, como vocês já sabem, eu já falei isso no episódio passado, não estou sozinho. Queria pedir aí a presença dele, meu querido amigo JP. Boa noite, JP. Como é que vai as coisas? Boa noite, Vitor. As coisas estão bem, muito bem, né? Na semana dessa gravação aqui tivemos a deliciosa notícia, né, da prisão domiciliar do inominável Bolsonaro. Então, né, estamos muito contentes aí. E assim, né, é pouco ainda, né, pelo que ele merece, mas já é alguma coisa, né? Então, iniciamos assim aí a nossa gravação. Agradeço aí. Também reforço aí para as pessoas seguirem o História Sem Crise, seguirem a Celeste Proletária aí nas redes sociais e compartilharem também aqui a nossa conversa que fortalece demais aí a nossa luta. Boa, boa. E pegando o gancho nas suas palavras, eu vou chamar ele, nosso convidado extremamente especial, Lucas Valdívia. Seja muito bem-vindo a esse episódio totalmente dedicado à sua presença. Como você está, meu querido amigo? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês, comemorando aí a primeira dose de alegria com a prisão domiciliar do Inominável, e é o esquenta, né? É o esquenta de coisas melhores que virão, espero que sim, em pouco tempo. Perfeito. E também corroboro com a fala de vocês, uma semana brilhante aí para nós que esperamos que essa prisão seja, inclusive, em cela, quanto mais breve possível. Mas, galera, como está de costume aqui em todos os quadros do História Sem Crise e também aqui no Celeste na Voz, depois da vinheta, a gente volta para conversar bastante com o JP e com o Lucas. Valeu! Celeste Proletária! Celeste Proletária! Celeste Proletária! Bom, galera, estamos aqui de volta e Lucas Valdívia, vou te fazer uma pergunta. Eu iria começar a perguntar como você conheceu a Celeste ou se foi um dos membros fundadores, mas eu vou começar com uma curiosidade que eu tenho aqui. Da onde surgiu esse apelido Valdívia? Você podia explicar pra gente? Bem, meu apelido surgiu por causa do futebol, né? É igualzinho do Valdívia. Tô brincando. Pode não parecer para mim, quem me conhece pessoalmente, né? Eu já tive grandes madeixas, né? Uma vasta cabeleira que, coincidentemente, era muito semelhante à do Valdívia quando ele chegou no Palmeiras. E aí, por conta disso, eu recebi esse apelido, e era tão semelhante que eu recebi esse apelido em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Inclusive com uma história engraçada da torcida do Palmeiras gritando Valdívia, Valdívia é um terror, atrás de mim, em homenagem ao Valdívia num jogo aqui em São Caetano. Tamanha semelhança. E aí ficou Valdívia até hoje. Pô, bacana, bacana. E, cara, já pegando o gancho, também vou fazer essa primeira pergunta pro JP. Val, queria perguntar para você como foi a sua história inicial com a Celeste. Tá? Eu acho muito importante a gente começar
com essa introdução, né, com esse contexto, né, de como você conheceu a Celeste, ou se você foi um dos membros fundadores. Conta pra gente um pouco mais esse processo de vínculo aí inicial com a Celeste. Então, eu estudei na Fundação Santo André, né? Que é basicamente da onde vai surgir a Celeste. A gente jogava um futebol de sexta-feira à noite e, por coincidência incrível, tinha outro grupo que jogava futebol de sexta-feira à noite também. E um não sabia do outro, e os dois futebols acabaram por falta de quórum. Foi muito engraçado, né? Então, coisas que a tecnologia hoje nos permite saber o que está acontecendo. Na época a gente não sabia. E aí foram esses membros que acabaram depois tendo a ideia de fundar a Celeste, né? Eu fiquei sabendo na época do que ia acontecer, mas eu não... Meu único problema é que eu estava fazendo um curso no sábado e eu não sou um membro fundador por causa disso. Por questão, assim, de semanas, assim, que eu não pude comparecer ao evento que vai gerar a Celeste. Mas aí, depois, nos primeiros jogos, eu já sabia e já acabei sendo convidado e joguei, acho que a partir do terceiro ou quarto jogo da Celeste, eu já estava lá. Bom, você citou aí a Fundação de Santo André, uma excelente universidade, né? Muito bacana. Tenho grandes amigos também que frequentaram este local. E, Jota, queria saber de você também. A gente não comentou muito essa parte no episódio inaugural, mas como a gente sabia também que você iria fazer parte aqui do quadro fixo, você podia compartilhar pra gente como que foi a sua chegada também aí na Celeste? Então, meus camaradas, a minha chegada na Celeste foi uma história um pouco mais inusitada aí, né? Foi em 2017, né? E na época, né, eu tava jogando futebol, assim, totalmente parado de jogar um futebol mais competitivo, assim, né? Não jogando só futebol ali com os amigos, em quadrinha pública, assim, né? Só pra tirar um lazer mesmo, nada muito sério. E aí, um belo dia, né? Eu estava, acho que era no Twitter, mas eu vi uma repostagem do Juca Kfouri, né? Pelo Twitter, onde ele estava falando que tinha um time sendo censurado em São Caetano do Sul, né? E aí eu cliquei, li a coluna dele, né? E tava falando que o time foi jogar em um campo aqui em São Caetano. E era um time, né, que defendia interesses da classe trabalhadora, que era um time progressista. E chegou lá com suas faixas. E por ser um campo onde quem domina ali, quem manda no campo, era um vereador do PSDB, finado PSDB, né? Ele censurou e falou que não haveria jogo se não removessem as faixas. E aí, cara, até o Valdívia, se quiser me complementar também, eu não tenho certeza se houve o jogo ou não, né? Eu sei que rolou uma divergência ali na hora, né? Porque tinha algumas pessoas que queriam jogar e tinha outras pessoas que não queriam jogar, né? Você quer me complementar, Val? Eu estava presente nesse jogo, até pensando no podcast, eu lembrei desse jogo, né? Porque a faixa era contra a privatização do Pacaembu, que era uma das bandeiras. Se eu não estou muito enganado, o prefeito na época era o Dória. Se eu não estou muito enganado aqui ou estava perto do Dória, acho que foi 2017. E eu estava pensando nesse jogo porque esse foi um dos eventos da Celeste que eu mais me arrependo de não ter saído de campo esse dia. A gente fez uma assembleia, decidimos por jogar até o final, mas eu acho que foi um grande erro esse dia a gente ter jogado esse jogo, né? Aí depois, posteriormente, o Juca Kfouri postou sobre isso, porque algum membro da Celeste entrou em contato, ele fez a postagem, foi até muito bacana da parte dele, mas esse evento de fato ocorreu por conta da faixa contra a privatização do Pacaembu. Certo. Então, eu não lembrava exatamente o desfecho da história, né? Mas com essa repostagem do Juca Kfouri, eu tive acesso às redes sociais da Celeste. E aí, quando eu vi que era um time de futebol que
defendia a esquerda, né, progressista, classista, né, consciência de classe, na hora eu já fiquei super interessado, né, porque já era, na época, uma tendência minha, assim, né, eu tava já buscando me filiar a algum partido, né, eu sempre, quando eu era mais novo, eu era um pouco mais ligado ao punk, né, então eu era um pouco menos disposto a entrar em algum partido, mas aí conforme eu fui ficando mais velho, eu tava nessa intenção de fazer uma militância mais forte aí por algum partido, e aí calhou que, né, conheci a Celeste, eu falei, porra, jogar futebol e ainda fazer aí, né, um tipo de militância que não deixa de ser, né, então, porra, eu fiquei super interessado, e eu entrei lá no chat, acho que do Facebook ainda na época, mandei mensagem, o pessoal me respondeu, pediu para que eu fosse a um futebol que era até aqui perto da minha casa, mas era um futebol de semana, que também acontecia com o pessoal que jogava também na Celeste aos sábados, para conhecer, para trocar uma ideia e tal. Eu fui lá, o pessoal só falou para eu levar um meião preto, lembro até hoje, para eu levar um meião e a chuteira. E aí, e ainda assim foi uma estreia fora de casa. Na época, se eu não me engano, a Celeste estava sem campo ainda, né? Logo depois ela passou a jogar, acho que no campo do Sancil, lá em São Bernardo do Campo, mas quando eu entrei ainda estava sem mandar, né? Tava só de visitante, e a gente foi jogar num campo bem longe, né? O time estava bem contado, assim, com bastante gente de fora que estava sendo chamada ali, porque quando a Celeste vai para São Paulo, assim, né, por ser um time do ABC, a gente sempre vai meio, né, contado. E aí a gente foi jogar lá no Bicudão, finado Bicudão também, né, que infelizmente foi com essa especulação imobiliária que a gente vê aí em São Paulo, e também com as questões dos campos estarem sendo degradados aí propositalmente para virarem sintéticos, né? Ele não está mais funcionando, e é lá na Lapa, então foi um baita rolê aí que eu fui lá, encontrei o pessoal e pude fazer minha estreia aí pela Celeste. Então é uma história inusitada aí de como eu conheci o time, e bom, acho que é isso. Bom, cara, bem interessante isso, né, esses relatos, tanto do Valdívia quanto o seu, JP, mostra como as coisas acontecem de maneira orgânica, né, em muitas coisas do nosso dia a dia. Então, por um post feito pelo Juca Kfouri, um grande jornalista do meio esportivo, na qual o Val estava presente lá, vinculou e criou essa grande amizade aí que vocês têm hoje em dia, né, e que depois, anos para frente, eu viria a conhecer vocês. Eu queria perguntar agora pro Val, nesse começo da Celeste ali, quais foram as principais dificuldades que você consegue avaliar hoje, né, mais experiente, com bastante anos aí de Celeste, as primeiras dificuldades que você enfrentou ali junto com os primeiros membros fundadores, de manter o time, de manter vivo, né, esse projeto? Vitórias. Não, tô brincando. Também, né? Mas acho que a grande dificuldade foi organizar o time. Organizar no sentido de compreender como funcionavam as coisas e como que a gente poderia organizar da melhor forma para tentar levar o time mais adiante, para ele não ser um time de várzea que fosse acabado ali há algum tempo, né? E aí a gente tem assim uma grande rotatividade de jogadores, muito grande mesmo, né? Isso acontece até hoje, mas naquela época acontecia ainda mais, né? Se firmar como um time mesmo, para tentar disputar a várzea, né? Porque no começo da Celeste a gente não disputava, a gente ia e era assim, era goleadas homéricas que a gente tomava até entender o que a gente estava fazendo ali, como que a gente podia se ajeitar melhor, né? Como que a gente organizar a Celeste também na parte burocrática em si, o que cada um ia fazer, qual a função de cada um, como que a gente poderia contribuir, né? Esses para mim foram sempre os maiores desafios que eu vi nesse início da Celeste. E aí, quando a gente começou realmente a conseguir se organizar melhor, né?
aí as coisas começaram a melhorar bastante. A gente se firmou como time, conseguiu pessoas que vão sempre, né? Que vá sempre. Isso é importantíssimo na Celeste, né? É um pessoal que, entre muitas aspas, carrega o time. É muito bacana quando vem jogadores novos, mas tem que ter um pessoal que tá lá sempre, que são essas pessoas que carregam a Celeste, né? E até se firmar quem poderia fazer isso, né? Foi um suor, né? E aí, quando a gente conseguiu se estabelecer como time, organizar, conseguir disputar melhor na várzea, conseguir ganhar alguns jogos, aí a gente falou, pô, agora tá ficando da hora, né? Obviamente não que a vitória faça diferença, né? Assim, olha, o time, a gente vai ganhar ou vai perder, mas de fato, sair de casa todo dia para tomar 15-0 não era todo sábado, né? Não era muito... Era um prenúncio do fim, né? Mas a gente conseguiu se organizar e ver o que a gente podia fazer na várzea e fazer internamente para esse time poder prosseguir ao longo do tempo. E Jota, você tem alguma coisa a complementar aí a partir da fala do Val? Ah, não, acho que é isso, né? Eu comentei um pouquinho no último episódio sobre os ciclos, né? Tem muitos ciclos na Celeste, então no começo eu ouvi as histórias, quando eu cheguei tava um pouquinho melhor, né? Tava um pouquinho mais estruturado, mas acho que o início ali é sempre muito difícil. E é aquilo, né? O que não dá pra fazer é parar de jogar. Se um time para de jogar, ele acaba, né? Na várzea. Então, acho que é esse o ponto principal da Celeste não ter também terminado antes, assim, né? Ter conseguido chegar a esses quase 10 anos. Acho que o ponto é esse. Sempre tem que estar jogando, tem que estar jogando, tem que estar jogando. E não pode desanimar nas derrotas, né? Eu sei que é difícil, mas até vir uma maturidade aí do time também leva um tempo. Esses ciclos são muito importantes, né? Acontecem muito. Eu mesmo fiz parte de um ciclo, eu fiquei quase um ano afastado da Celeste, né? Retornando depois, acho que 2019, 2018, fiquei afastado, 2017, retornei em 2018. Algo do tipo, e então aí, esses ciclos acontecem e por isso que é importante ter essa base que mantém o time aí, senão a gente assiste tudo sempre acontecer na várzea, os times acabando, né? ou assim, paralisando as atividades sem saber quando vai voltar, né? E ainda bem que isso nunca, ao longo desses 10 anos, nunca aconteceu no Celeste. A gente tá se mantendo sempre jogando, conseguindo jogos, conseguindo formar equipes desde 2015. Val, eu tive conhecimento no episódio anterior, os nossos ouvintes também, né, do momento de transição onde a Celeste, e você também comentou agora há pouco, né, o momento que a Celeste precisa tomar alguns novos rumos para conseguir se estruturar melhor, né? E aí a gente teve a fala do Digão e do Formiga no episódio passado, da questão das comissões, né? Que elas foram criadas com o intuito de conseguir organizar melhor a Celeste e que as pessoas iriam ali se disponibilizando, talvez com uma área que tenha mais afinco, mais habilidade. E eu queria saber de você e também do Jota, quando foi e como foi, e também em qual comissão que vocês entraram a primeira vez. E aí depois também eu vou voltar com uma outra pergunta para saber o momento atual, né? A função de vocês dentro da Celeste neste ano de 2025, mas nesse primeiro momento eu queria saber de vocês da primeira vez. Cara, isso é muito louco, né? Porque se eu não, apesar de ser professor de história, às vezes a memória me trai um pouco, né? Não sei se momento pós-pandemia, fiquei muito mais esquecido, né? E eu e todo mundo. Mas, se eu não estou enganado, as comissões nasceram depois de uma goleada histórica que a Celeste tomou, assim, em 2 jogos seguidos no mesmo lugar. Foi 2 bizarrices, uma que a gente cometeu, até um erro de organização, né, de achar que o nosso time poderia disputar frente a frente contra times que estão na várzea há muito tempo e disputam até campeonatos, entre aspas, oficiais da várzea, né?
Então era muito louco isso, porque a escalação do time era no grupo da Celeste e todo mundo opinando na sexta-feira anterior, assim, ficava mensagem atrás de mensagem no WhatsApp e aquela desorganização, né? E era até engraçado, era da hora de ver. Beleza, vamos decidir democraticamente a escalação, acho da hora, mas era uma desorganização muito louca, né? Então, assim, a partir dessa goleada que a gente tomou, pelo que eu tô me lembrando, né? A gente fez uma reunião, né? Foi bem, foram 2 jogos seguidos lá em São João Clima. Perdemos o primeiro de bastante, o segundo de mais ainda. E aí a gente decidiu que precisava organizar, né? E aí se organizaram as comissões. E a principal nesse momento era organizar uma comissão técnica. De fato, tentar se organizar as escalações, as táticas, como o time ia se portar em campo, etc. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu organizar as Celeste comissões e isso foi, para mim, foi fundamental para a Celeste se manter ao que é hoje, ao nível de organização, né? Eu, desde o começo, eu já estava numa espécie de comissão central, né? Organizadora, junto com outros membros. Aliás, dos membros originais dessa comissão, eu sou o único que permanece na Celeste nesse momento, jogando, indo toda semana, né? Então, desde esse momento aí, eu já faço parte dessa organização Celeste. Ô Val, aproveitando o gancho aqui, queria fazer uma pergunta para você. Qual foi o esquema tático usado pela Celeste lá no começo? Você pode falar pra gente? Que é bem famoso, né? Cara, o esquema tático era maravilhoso, era o incrível 6-4-0. É um esquema, assim, que era retranca total, né? É óbvio que a gente fala zoando isso, né? Que é impossível, né? Mas era basicamente isso, né? Se retranca e vamos torcer pra tudo dar certo lá na frente, né? E aí virou, uma vez a gente rolou o jogo, ganhamos, né? Eu lembro até hoje, estava presente na primeira vitória da Celeste, foi ali no campo da Nhanhamelo, acho que é CDC Jardim Itália lá hoje, era terrão lá, virou sintético, a gente ganhou e tal, e foi o grande triunfo do 6-4-0, né? Esse jogo aí. Mas foi penoso o começo, né? A gente fala com... É um saudosismo às avessas. Sinceramente. Massa. Isso, pra quem não sabe, é uma eterna brincadeira nossa lá nos nossos grupos. A gente sempre cita esse esquema tático histórico aí da Celeste, né? Então, falando sobre mim, eu cheguei na Celeste em 2017 e, assim, foi muito meteórica a minha, né, participação na comissão, né? E isso eu acho que aconteceu devido à necessidade mesmo, né? Na época que eu cheguei, a Celeste passou a mandar os jogos dela lá na Vila Sancil, né? Que é ali perto do Sindicato dos Metalúrgicos, aqui em São Bernardo. E assim, a gente estava com campo, mas a gente estava enfrentando dificuldade de quórum. Várias vezes a gente não tinha reserva, várias vezes a gente começava o jogo com homens a menos, né? E aí tinha um antigo membro fundador também, que é o Fernando Coxa. Inclusive, um abraço para ele aí, e acho que um dia deve ser um dos nossos convidados aqui, porque também é um cara que foi assim, muito importante para a Celeste. E nessa época, acho que o Valdívia estava afastado, tinha mais pessoas do time afastadas aí, né, por N motivos, e o Coxa estava tocando o time praticamente sozinho, né? Então ele estava ali carregando os uniformes, lavando os uniformes, sendo o cara que escalava o time, marcando o jogo, cuidando do campo, né, de arcar com o campo. Então acho que se ele não estava sozinho, ele estava praticamente sozinho ali naquele momento. E aí teve um episódio ali onde houve tinha, acho que o John, acho que estava afastado, mas estava na organização, ele não estava jogando, mas estava na organização. E teve um episódio onde houve uma falha de comunicação e os dois
marcaram jogos contra 2 adversários diferentes lá no San Siro, né? E isso deu um desgaste entre eles ali, né? E acabou que tava se desenhando ali que a Celeste ia tomar um rumo ruim, assim, né? Ou ia terminar ou ia paralisar, porque foi um dia bem ruim, assim. A gente foi lá pro campo e a gente acabou nem jogando a Celeste. A gente falou, pô, vamos deixar os 2 times que vieram pra cá, né, jogar o jogo. E aí a gente não joga. Até naquele dia acabei completando um dos times lá que tava precisando de gente também, né, pra gente ver como não é fácil a vida dos times aí, de organizadores. Os caras também estavam com um pouco coro. Mas aí foi isso, né? Eu e o Digão, né, nessa época até então a gente só jogava e não fazia nem 6 meses, talvez uns 2, 3 meses que eu tava no time. E aí eu já fui logo pra comissão central, né, que existe até hoje. E desde então eu nunca mais saí, né, dessa comissão. Só que eu já participei de várias outras, né? Como a gente falou que a gente tem aí várias outras comissões no último episódio. Eu já participei, acho que de todas, né? E agora sim eu tenho conseguido participar menos, que é bom, né, cara? Porque acaba sendo bastante desgastante, né? Então agora eu tô ficando mais na central e hoje também tô na de vendas ali, de eventos, mas também porque a gente, né, já fazendo um merchan aí, um spoiler, esse ano dos nossos 10 anos a gente vai ter bastante coisa aí legal, além do nosso quadro aqui. Vamos ter festa, vamos ter bastante coisa interessante, né? Vamos viajar aí no final do ano. Então, tô participando dessa comissão, mas também pela data festiva, né? Mas foi isso, foi a história de como eu entrei aí pra comissão central aí, né? Bem meteórico, assim, bem rápido, né? Porque tava precisando muito mesmo. Pô, muito bacana. E também pegando o gancho na sua fala, Jota, vou perguntar pro Val, qual a sua função hoje dentro da... Acredito que você está na comissão central também da Celeste, mas eu sei que você tem uma das funções que eu acredito ser uma das mais difíceis aí dos times de futebol de várzea, que é a questão da marcação de jogos e agenda. Eu queria que você compartilhasse com a gente todo esse processo e também se eventualmente aconteceu alguma coisa engraçada nisso aí, porque, eu acho bem complexo mesmo, assim. Às vezes a gente não dá valor e passa despercebido, mas, pô, que trampo difícil esse, cara. Vou ser honesto, é uma opinião particular minha. Eu já joguei em vários times, nunca me propus a cumprir essa demanda aí por não ter paciência mesmo. Como que é essa experiência? Como está sendo, né? Bom, sou da comissão central, né? Eu também sou da comissão de patrimônio da Celeste, sou responsável também por lavar os uniformes, que talvez seja a mais importante de todas as comissões. E aí, a marcação de jogos da Celeste, ela é um pouco mais aberta nesse sentido, assim, porque tem outros membros que também fazem isso. É que esse ano a gente estava com muita dificuldade de marcar jogo, e aí eu acabei falando, não, eu vou ajudar, e vou tentar ajudar nisso daí para marcar mais jogo, né? Que é bem complicado. O que é complicado, na verdade, por incrível que pareça, eu também não sabia disso, e a gente só descobre isso quando vai marcar jogo, é marcar jogo em casa. É muito complicado achar adversário para visitar, e assim, ao que parece, né, e aí talvez careça de dados, isso aqui é simplesmente o que parece ser é que tem diminuído o número de times de várzea, né, e tá difícil arranjar gente, e tem muito mandante, né, e assim, a expansão que a gente assistiu nos últimos anos de sintéticos na várzea, né, que toda a sua problemática envolvida nisso, né? Seja, é óbvio que a gente tem que pensar nos sintéticos que muita gente gosta, né? E a gente tem que levar em consideração isso. Às vezes o cara tá o campo todo esburacado, tudo deixado de lado, de fato vai gerar o gostar, né? E a expansão do sintético faz com que pouquíssima gente, coisa que eu não acreditei que seria possível isso acontecer, né? Pouquíssima gente queira jogar no terrão. Quando a gente fala que o nosso campo é terrão, assim,
as opções de visitantes que já são reduzidas se reduzem a menos ainda, né? Então é isso que tá difícil. Os 2 últimos jogos que era na nossa casa, o adversário cancelou, por motivos diferentes, né? Mas foram 2 cancelamentos aí que derrubaram nossas pernas, né? De jogar em casa também. Então, eu tô tentando ir atrás desses jogos, porque assim, marcar jogo fora de casa, eu arranjo jogo todo dia. Todo dia, se quiser. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se quiser, arranjo. Todo dia, toda semana, né? O desafio tá sendo realmente marcar jogo na nossa casa. E aí eu consegui mais ou menos equilibrar a agenda, chamei alguns times parceiros, fui atrás desses grupos de marcação para tentar pelo menos marcar um ida e volta, né? Alguns times topam, a maioria não topa, fica uma situação meio ruim, meio esquisita na hora de conversar, mas é tudo na conversa, né? Acho que a situação engraçada que você falou não é nem ter a ver com isso, né? A gente disputou o jogo com o Raio Proletária, aí foi recente agora, até fizemos um ida e volta, e aí um dos nossos parceiros, né, o Raio é um time que se inspirou na Celeste, e esse é um lado bacana da Celeste, até outros times se inspiraram para formar a Celeste, para formar os seus times de várzea, e times de várzea de esquerda, que carregam as bandeiras da esquerda, né? O Raio Proletário é um deles, né? E aí a gente marcou um ida e volta com o parceiro Cauê. E aí ele falou, não, vamos fazer um campeonatinho, então ida e volta. Aí eu falei, pô, mano, campeonatinho e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer um campeonatinho, precisa de uma taça, né? Aí eu pedi a taça no Mercado Livre, só que a taça era um pouco diminuta. Ficou conhecida como a tacinha, né? Mas e tá aqui em casa, ganhamos. Todo mundo quis tirar foto com a taça, apesar do achincalhamento geral, mas tá aqui a taça, junto com várias outras que a gente tem aqui em casa, mas essa pelo menos ela pode ficar um pouquinho mais escondida, porque era uma taça, quando chegou ela, acho que não tinha o quê, uns 20 centímetros a taça, foi algo mais engraçado, foi isso. Era quase era um copinho de dose, né? Não era uma taça. Exato. E assim, eu, por mim, tá? Eu falo por mim, JP, isso já se tornaria uma tradição que a gente poderia repetir todo ano, né? E talvez cada vez mais ir diminuindo o tamanho da tacinha. Seria muito bom, né? Eu acho que Copinho proletário. Copinho proletário, isso mesmo. Eu fecharia isso, acho que é assim que nascem as tradições, né? Seria legal. Uma das coisas aqui, pegando o gancho aí na parte da dificuldade de encontrar visitante, que eu, né, percebi aí, eu nunca fiquei à frente disso, né? Muito pouco, assim, às vezes eu consigo, porque a gente, né, tem contato aí com outros times, principalmente os parceiros, mas eu nunca fiquei à frente disso. Só que antes da pandemia, eu percebia que tinha muito mais times e pós-pandemia, né, teve também uma queda drástica, assim. Só que, assim, a gente vê vários times, né, aí conhecidos que, né, terminam e, assim, né, é chover no molhado, né, mas é o capitalismo, né, é o capitalismo acabando aí com a diversão da classe trabalhadora, né, muitas vezes esses times acabam porque, né, os organizadores, como o Valdir falou, quem tá indo lá carregar o time, organizar o time, tá passando por perrengue, tá passando por dificuldade, tem que, né, focar em outras demandas. Então, mas assim, após a pandemia, a gente tinha um time aqui, a gente tava, antes da pandemia, né, na verdade, a gente tava jogando ali no campo do Vila Nova, em Santo André, onde a gente ficou durante muitos anos. Acho que foi a nossa casa aí durante quase 8 anos, 7 anos, não sei. E a gente pretende voltar, né? Importante deixar isso claro. Mas a gente tinha um time que chamava Jardim Cristiane, que é ali do lado. E assim, quando tinha desmarcação, né? Alguém desmarcava o jogo com a gente em cima da hora, ou então a gente não estava conseguindo o adversário nem a pau, a gente chamava o Jardim Cristiane, os caras eram ali do lado,
né? Inclusive, mandar um abraço aí se algum deles ouvir, pô, porque foi um time que jogou muito contra a gente até fez bastante amizade com os caras. E, né, o time sumiu, né? Então, o time desapareceu e é triste, né? Mas é um dos sintomas aí de que a classe trabalhadora tem que enfrentar. Sim, eu acho que você resumiu bem, né, na sua fala, e eu acho que é bem confortável também a gente afirmar que um dos grandes fatores para a defasagem dos times da várzea é a questão do capitalismo, né? A cobrança, o custo de se manter o time. A várzea também se tornou um local que fomenta muito dinheiro, então muitos bons jogadores acabam né, sendo chamados para jogar por outras equipes. Eu consigo vislumbrar, eu sou de São Bernardo do Campo e assim, joguei muito tempo na várzea, né? Eu sou do Ferrazópolis e eu vejo assim, por exemplo, em São Bernardo a divisão especial ela é muito forte, então os times acabaram, não é questão de se profissionalizar, mas eles estão num nível abaixo. Então tem alguns times de várzea que quase não são mais de várzea, né? E aí isso eu também acredito que acaba o leque de opções, diminui, né? Mas mudando totalmente de assunto, eu queria perguntar para vocês dois, e o Val pode responder primeiro. Val, a Celeste está prestes a completar 10 anos de existência, e eu queria ouvir de você, uma ou mais, quantas você lembrar, ocasiões, momentos icônicos que resumem, né, a Celeste para você, de uma viagem, de um jogo, alguma coisa, assim, momentos que sejam memoráveis e que vinculem a Celeste à sua vida. São muitos momentos, né? Muitos momentos mesmo. Falar de alguns jogos bacanas, assim, que foram muito importantes na Celeste, foram jogos históricos, né? Acho que a gente teve um jogo contra o Autônomos lá na casa deles, lá na Zona Norte, Marambaia, né? Foi um jogo muito... A gente ganhou, precisava ganhar, tava na disputa do torneio e tal, precisava ganhar, consegui uma vitória lá na casa deles, foi um jogo que marcou muito. Um outro jogo que me marcou foi um jogo até recente, a gente tava numa fase de transição sem goleiros, né? E aí quando não tem goleiro, vai eu no gol, né? Por livre e espontânea é o menos pior. E a gente foi jogar lá no jogo, acho que é na Zona Leste ali, um campo pequeno, nossa, apertado, torcida dos caras lá. E aí a gente ganhou esse jogo, eu no gol, as meninas em campo, os caras, o juiz roubando, nossa, o jogo durou até sei lá quanto, 1 hora quase o segundo tempo, ganhamos esse jogo, foi 2-1, se eu não me engano, um jogo muito especial do Celeste também, acho que são esses jogos que marcam também. E assim, pra mim, todo sábado ele é especial, assim, pra jogar pela Celeste. É da hora demais, perdendo é legal, ganhando é melhor ainda. Acho que pra mim é muito da hora a Celeste, assim. E é engraçado, assim, porque a Celeste ela tem uma certa visibilidade nas redes sociais, né? Ela conquistou bastante seguidores, né? E assim, os meus alunos vêm, comentam, pô, a Celeste perdeu, os alunos de 10, 12 anos. E é muito da hora isso daí, né? E aí as meninas comentam, pô, tem menina que joga, professor. E aí isso que é da hora na Celeste e tal. De ser uma referência nesse sentido, né? Até semana passada, retrasada, na verdade, a gente foi jogar um jogo perto de onde eu trabalho, né? Da escola que eu dou aula, e vários alunos foram assistir, várias meninas foram assistir e viram a Soraya em campo. Isso foi muito da hora. As meninas, pô, ela quase fez um gol, comentaram no outro dia. Me zoaram, né, bastante, porque a gente perdeu. Foi a primeira vez que fui zoado porque a Celeste perdeu. Colocaram na lousa o resultado, porque tinha familiares de alunos que jogaram contra mim. Eu falei, nossa, mano, pô, não acredito, né? Eu olhei falando, não tô acreditando, né? Tô sendo zoado que perdi o jogo da Celeste. Mas isso que é da hora, né, Celeste? Pra mim, toda semana é muito da hora estar jogando pela Celeste. E você, Jota, lembra de mais uma outra ocasião? Você contou a questão da viagem lá para o Uruguai no episódio passado. Tem mais alguma coisa para você pontuar nesse sentido? Uma lembrança, uma memória?
Tem, né? Acho que se deixar aqui, eu vou falar uma história a cada episódio, porque tem muita coisa, né? São quase 8 anos aí de time, né? E assim, eu sempre mantive uma frequência muito, muito alta, assim, né? Difícil eu faltar. Então tem jogo pra caramba, né? Acho que esses jogos que o Val falou foram jogos muito difíceis contra times muito bons. Inclusive, como o Val citou o Autônomos aí, no último episódio a gente também citou eles e ficou uma indecisão ali sobre a fundação deles. Achei legal falar que é o time mais antigo aí, né? Precursor aí dos times de esquerda, né? O Autônomos foi fundado em 2006, né? Então, já, né, vai fazer 20 anos ano que vem, né? Então, quase é o dobro do nosso tempo aí. Então, um forte abraço aí pro pessoal do Alto. E assim, foram jogos muito difíceis, né? E, bom, um jogo muito legal, que também vou aproveitar e já vou falar que não foi só o jogo, foi uma viagem que a gente fez, que assim, foi de longe, acho que é a nossa viagem mais organizada, né? Que assim, mais pra frente eu espero que a gente faça episódios contando como foram essas viagens, porque tem muita história, né? A viagem do Uruguai não dá pra ser resumida nem um pouco na fala que eu tive no último episódio, e essa aqui também não vai ser. Mas vou falar mais sobre o jogo, né? A gente jogou lá em Guararema, não, perdão, Saquarema, né? No ano passado, em 2023... Não, foi 2024, né? 2024 mesmo, a gente foi no final do ano para Saquarema. E aí, pô, foi nossa viagem mais organizada, assim, né? A gente foi com casa já para ficar, né? Que parece básico, mas a gente já foi para lugares que a gente não tinha onde dormir, né? Para jogar. A gente foi de ônibus, né? A gente alugou um busão, foi todo mundo ali muito mais seguro. Também já tivemos histórias perrengues, né? De viagens assim que teve acidente no meio do percurso e a gente não conseguiu ir com a delegação toda. Então foi uma viagem muito bem organizada e foi para um lugar sensacional, né? Então, inclusive, quem ajudou a gente a viabilizar muito foi o Bigu, né? Bigu, que para quem não sabe é ex-jogador do Flamengo. Um abraço, super camarada aí, né? Ele jogou com o Zico, né? Então o filho dele joga com a gente, né? Ídolo do Vitória, não esqueça. Ídolo do Vitória também, né? O filho dele joga com a gente e aí ele, se interessou pra caramba e direto tá com a gente aí nas resenhas, nas viagens, nos jogos, né? Então ele viabilizou esse jogo contra um time de alguns professores lá de Saquarema e foi assim uma viagem, absurda, né? A gente jogou meio-dia, né? Naquele calorzinho tranquilo do Rio de Janeiro, né? Mas assim, o campo gramadinho tava jogando naquele calor, né, do meio-dia, aquele calor úmido, né, contra um time de professores, e foi um jogo assim, na contramão aí do que o Val trouxe pra gente, foram jogos difíceis, jogos pegados, que a gente saiu vitorioso, foi um jogo mais festivo, assim, foi um jogo mais legal, claro que rola a competição, tudo, mas até pelo calor não tinha como ser um jogo muito pegado, né. Então, mas assim, foi um jogo muito legal, a Celeste saiu vitoriosa, né, mais uma vez, e assim, acabou o jogo, a gente tomou um banho, atravessamos a rua e tinha já um espaço ali com o bar, o samba cantando, né, e aquele calor, a gente tomando banho de mangueira para dar uma aliviada ali, e 2 quadras para frente, aquela praia maravilhosa de Saquarema. A gente fez, né, foi pra praia, ficou a tarde, depois ali do samba a gente ficou um pouco na praia, deu uma caminhada, depois ainda voltamos para casa, fizemos churrasco, a festa foi até outro dia praticamente. Eu hoje não posso mais alugar
nenhuma casa no Airbnb por causa disso, que tava no meu nome ali o negócio, mas não que a gente tenha causado, jamais a gente ia, né, destruir o patrimônio do cara, mas ele não gostou de algumas coisas, né, que a gente fez, mas foi que foi assim, a gente não foi embora no tempo combinado, mas porque acabou a luz, acabou a água, né, não tinha como a gente sair de lá, né, sem tomar um banho, pelo menos no domingo à noite, né, e também porque a gente, no almoço do domingo ali antes de ir embora, chegaram alguns convidados do Bigu, né, ficaram tocando um samba lá também, mas, né, não dormiram lá, né, as pessoas que dormiram lá já estavam combinadas, mas assim, foi uma viagem maravilhosa, a gente aproveitou muito, e viajar com a Celeste é sempre muito especial, assim, porque além de, né, a gente já se vê todo sábado, mas, pô, você fortalece muito o laço, né, velho? Você fortalece muito o laço, dá uma união muito maior, né, ali pra família, né, que eu já considero o pessoal a família. E é isso, velho, acho que foi um jogo especial ali de camaradagem com o pessoal lá do Rio de Janeiro. E também foi inesquecível porque foi muito divertido, assim, né? Muito, muito prazeroso, né? O local e tudo que a gente pôde fazer lá. Boa, que história. E aí, como você falou anteriormente, essas viagens merecem episódios dedicados somente ao resgate dessas memórias, né? Porque acredito que deve ter muita coisa que, assim, falando de bate-pronto, vocês não lembram, mas que deve ser muito importante. Engraçado também compartilhar, né? Eu fiz uma pergunta no episódio passado, episódio inaugural, né? E a gente tá caminhando aí pro final desse episódio. E aí eu queria perguntar pro Valdívia. Val, a Celeste tá prestes a completar 10 anos. E eu queria que você opinasse, né? E colocasse para nós o que você espera, o que você vislumbra da Celeste daqui a 10 anos. Né? Então, ela tá para completar 10 anos, mas e quando a Celeste for completar 20? Como você deseja que a Celeste esteja? Como você acredita, né, que ela vai estar? O que você espera e põe como metas, como um time, um coletivo, mas também as metas, sua visão particular para a Celeste, porque eu acredito que isso também é importante, né? Como cada um de vocês vê, para que vocês depois juntos consigam construir, né, essas metas. Apesar de eu ter falado que é importante ter o pessoal que carrega a Celeste, eu acho que a Celeste é maior que todo mundo, né? Então, assim, o que eu gostaria de ver daqui a 10 anos é, primeiro, a Celeste existindo, segundo, um veterano da Celeste comigo jogando, conseguindo jogar também, seria muito bacana. Mas eu gostaria que todas as comissões da Celeste estivessem na mão de pessoas novas. Tipo, que a gente não fosse mais o responsável pela Celeste, entendeu? Nesse sentido. Que a Celeste se renovasse e sempre tivesse pessoas com esse engajamento para manter a Celeste viva pelos próximos 10, 20, 30 anos. Enfim. E aí tentar... A gente sempre teve a ideia de ser muito mais que um time de várzea, né? É óbvio que a Celeste é um time, mas tentar expandir a Celeste para outros horizontes, né? E aí, sei lá, a ideia de fazer a Celeste um cursinho popular, montar uma escolinha de futebol da Celeste, ter um espaço, tentar fazer a Celeste se tornar oficial para conseguir... Oficial no sentido de ter a questão burocrática resolvida, né? De ter um CNPJ, alguma coisa desse tipo, para conseguir desenvolver mais projetos, né? Eu acho que esse é o caminho que eu gostaria muito de ver a Celeste tomando, né? Mantendo a várzea, a gente se mantendo na Celeste, mas a gente não sendo o responsável pela Celeste, tendo pessoas novas, sempre se renovando, e com a mesma ideologia de esquerda, defendendo as minorias, defendendo a classe trabalhadora, para manter a Celeste pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos, até quando a gente conseguir jogar futebol nesse mundo cada vez mais esquisito. Queria fazer uma pergunta aqui para você, né, antes da gente encerrar. Acho que é de extrema importância. Queria que você me contasse, se você quiser citar nomes ou não, aí vai para você, né, fica a seu critério. O que é e quem é a Turma do Sarrinho?
Cara, a turma do Sarrinho, ela é a turma que não leva as coisas muito a sério, mas não a sério em si, a Celeste. É assim, que tenta mostrar alegria do dia a dia durante o convívio com a Celeste, né? Então, assim, a turma do Sarrinho é uma turma, uma patota muito boa, né? Que tá ficando cada vez mais ampla, né? Um abraço aí pro Ariston, que talvez seja da turma do Sarrinho. Ele tem histórias interessantes de vestiário aí e de pessoas ficando bravas, com risadinhas fora de hora, né? Com comentários que não eram muito pertinentes pro momento, mas que são muito importantes no dia a dia, simplesmente para nos deixar mais alegres e felizes aí com essa dureza que a gente enfrenta no dia a dia do trabalho aí. Bom, galera, eu acho que a gente está se encaminhando pro final mesmo. Queria agradecer demais a sua participação aqui, Val. Você é um dos membros muito importantes aí para a trajetória da Celeste. Eu tô chegando agora, mas já conheci, né, a sua história, do Jota também, do Digão, do Formiga, e tô muito mais interessado para conhecer de outros membros também do quadro da Celeste. Jota, mais alguma colocação final? Não. Acho que eu queria agradecer ao Valdívia, né? Muito bom aí relembrar histórias com um amigo de tanto tempo, né? Agradecer por ele não ter o comportamento e o comprometimento do homônimo dele, né? Do Valdívia jogador, né? Porque se fosse o mesmo comprometimento, fatalmente ele não estaria aqui mais, né? Mas é isso, pessoal. Agradeço aí. Foi mais um episódio muito legal. E vamos por mais. É isso aí. E fica o desafio aqui para você, Val. Eu preciso ver e registrar um chute no vácuo em algum dos jogos próximos aí da sua parte, para você homenagear aí a sua figura que deu esse apelido para você. Então, mais uma vez, obrigado por ceder o seu tempo também. A gente sabe que no nosso dia a dia é bem corrido, você é professor como eu, então eu sei como é a dureza. A gente sai da escola, mas às vezes a escola não sai da gente. Então, mais uma vez, obrigado, viu? Isso já aconteceu, vai acontecer muitas vezes. O chute no vácuo é um compromisso que eu firmo aqui em público, que será dado muitas vezes ainda. E fazer um convite aí, pessoal, quem quiser jogar pela Celeste, manda uma mensagem no Insta, a gente sempre procura responder e bora jogar. A gente quer muito que pessoas novas cheguem, curtam o time, venham jogar com a gente, participem, igual o Vitor, chegou esse ano aí, já se engajou, isso é muito importante, isso é fundamental para a continuidade da Celeste, né? E vem novidades por aí, a gente vai abrir uma venda jamais vista na história da Celeste, para instigar aí os ouvintes. Será a venda de 10 anos de produtos da Celeste, nunca se viu algo igual. Aguardem que tá chegando o momento. Perfeito. Também queria agradecer demais a participação do Jota. A gente vai voltar aí no próximo episódio com novos temas, novos convidados. Jota, obrigado, viu, pela sua participação de novo. Quer deixar algum recado, alguma fala final? Não, acho que só corroborando aí com o que o Valdívia falou, né? Convidar as pessoas para virem mesmo para Celeste. E lembrando que a gente não tem nenhum tipo de filtro, né? Pode vir. A única coisa que precisa mesmo, se quiser, não é se manter e jogar um tempo legal com a gente, é o comprometimento. Não precisa de mais nada. E não tem nenhuma restrição aí quanto a sua raça, ao seu gênero, né? Então, venha jogar com a gente. Boa. Então, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente nesse episódio. Se quiserem jogar, por favor, procurem o pessoal da comunicação lá no direct do Instagram. Vocês vão ser muito bem atendidos. Iremos passar todas as informações de jogos e todos os procedimentos que a Celeste já costuma fazer, tá? E serão extremamente bem recebidos, e eu sou a prova disso, né? E foi um dos motivos que fez eu querer continuar e tentar ajudar
de todas as formas possíveis. Então, galera, curta, comenta e compartilha, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, também compartilha, comenta no Spotify para dar uma força para nós. E é isso, Celeste na Voz fica aqui nesse episódio 2 e a gente volta em pouco tempo. Beleza? Valeu!